Segunda Reis, capítulo 4. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse: Seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Mas agora os credores vieram cobrar as dívidas dele e eles querem levar meus 2 filhos como escravos. O que eu posso fazer por você? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então vá a todos os vizinhos e amigos e peça que lhe empreste muitas vasilhas vazias, disse o profeta. Depois, entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite que a senhora tem em cada vasilha vazia e vá colocando de lado as que estiverem cheias. Então ela voltou, fechou-se em casa com seus filhos, pegou sua vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas vazias que os filhos iam trazendo, uma a uma, e ela ia enchendo e colocando de lado. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga mais uma vasilha. E ele respondeu: Já lhe entregamos todas, não há mais nenhuma. Então o azeite parou de correr. Ela correu e foi contar ao homem de Deus. E Eliseu disse: Agora vá, venda todo o azeite e pague as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos viverem. Certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Um dia, essa mulher sunamita disse ao seu marido: Sabe de uma coisa? Estou certa de que este homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele lá em cima do terraço? Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. Um dia, Eliseu chegou a subir ao quarto para descansar. Então chamou seu servo Geazi e disse: Geazi, chame a sunamita. E ele a chamou. E quando ela chegou, ele pediu que o servo Geazi dissesse a ela: Somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal de nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar, que intercederemos em seu favor. Mas a mulher respondeu: Eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. O que se pode fazer por ela? Perguntou ele a Geazi logo depois. Então Geazi lembrou: Meu senhor, essa mulher não tem filhos e o marido dela já é idoso. Então Eliseu disse ao servo: Vá chamá-la outra vez. Quando ela chegou, parou à porta do quarto do profeta. Eliseu disse à mulher: Mulher, ouça, daqui a 1 ano, mais ou menos por esta época, a senhora vai ter um filho em seus braços. Ela exclamou: Por favor, meu senhor, homem de Deus, não minta para sua serva. Tudo, porém, aconteceu como Eliseu havia dito. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher sunamita deu à luz um filho. Um dia, quando o filho já estava mais crescido, ele saiu para encontrar-se com o pai, que trabalhava na colheita com outros homens. De repente, ele começou a chamar o pai, gemendo de dor. Ai, minha cabeça! O pai disse a um dos seus empregados: Leve-o depressa para casa, a sua mãe. O empregado levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas o menino piorou e lá pelo meio-dia morreu. A mãe, aflita, levou o corpo do filho para o quarto do profeta e o deitou na cama. Saiu, deixando a porta fechada. Ela depressa foi procurar o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta, pois tenho de ir procurar o homem de Deus e volto logo. Mas por que tem de ser hoje? Perguntou o marido. Hoje não é dia de festa religiosa, nem sábado. Ela, porém, respondeu: Está tudo bem. Ele mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos, saia depressa, não quero parar em lugar algum, nem mesmo para descansar. Só pare quando eu mandar. Assim,
ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando a mulher se aproximava do Monte Carmelo, Eliseu a viu à distância e disse a Gease: Veja quem vem lá. É a sunamita. Corra, Gease, vá encontrá-la, pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Gease: está tudo bem. Ela continuou a caminho até chegar onde estava o homem de Deus no monte. Então, curvando-se até o chão, abraçou-se aos pés do profeta. Ao ver isso, Gease quis tirá-la dali, mas Eliseu lhe disse: deixe-a, Gease. Esta mulher está sofrendo muito e o Senhor ainda não me revelou a causa do seu sofrimento. Ela então falou: por acaso eu pedi um filho ao meu senhor? Não lhe pedi para que não mentisse para mim? Eliseu, compreendendo o que havia acontecido, disse a Gease: ande depressa, pegue o meu cajado e vá sem parar pelo caminho até a casa desta mulher. Quando lá chegar, toque o rosto do menino com o meu cajado. Porém, a mãe do menino exclamou: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que, se o Senhor ficar, não irei. Então Eliseu acompanhou a mulher. Gease, que havia saído antes dele, chegando à casa da sunamita, colocou o cajado de Eliseu sobre o rosto do menino, conforme o profeta havia dito. Mas ele não falou, nem se moveu. Então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, subiu ao quarto, viu o menino morto deitado em sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e ficou só com ele e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino, colocou sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e sentiu que aos poucos o corpo do menino começou a aquecer. Então o profeta saiu do quarto e começou a andar de lá para cá e de cá para lá. Voltou de novo ao quarto, tornou a debruçar-se sobre o corpo do menino e repetiu o que havia feito antes. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Gease e mandou que ele trouxesse a mãe do menino. Ao chegar, ele disse a ela: eis aqui o seu filho. E a mãe, ao ver o filho vivo, caiu aos pés do profeta. Então ela tomou o menino e saiu do quarto. Então Eliseu voltou para Gilgal, onde havia muita miséria e muita gente passando fome. Um dia, enquanto os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, chamou seu servo e disse: prepare o ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar algumas verduras e legumes para o ensopado. Ele não conseguia encontrar aqueles vegetais, porém cortou os frutos de uma trepadeira e encheu a sua capa. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou-os na panela do ensopado, embora ninguém soubesse o que eram. Mas ao provarem os primeiros bocados, os homens gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam comê-lo. Tragam-me depressa um pouco de farinha, disse Eliseu, e despejou a farinha na panela do ensopado. Agora podem tomar o ensopado, disse o profeta. Não há mais perigo, não há mais veneno. E realmente todos tomaram do ensopado e nada de mal aconteceu a eles. Outro dia, quando estavam reunidos outra vez os jovens dos profetas, um homem chegou a Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada feito dos primeiros grãos de colheita e algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou a Gease: para a refeição de hoje temos pães e espigas verdes, sirva a todos. O ajudante de Eliseu perguntou: como vamos alimentar os 100 homens que estão aqui reunidos com 20 pães e essas espigas verdes? Eliseu, porém, disse: pode começar a repartir os pães e as espigas, pois assim diz o Senhor: eles comerão com fartura e ainda haverá sobra. Então ele serviu e todos comeram e se fartaram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitável pelo seu senhor,
pois graças a ele, o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém ele era leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles, havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Um dia a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei, seu senhor, as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: Vá, eu darei a você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim, Naamã partiu, levando a carta e 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia: O portador desta carta é meu servo Naamã, que é oficial. Ele é leproso e foi até aí para ser curado. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou as suas roupas e disse em alta voz: O rei da Síria me mandou este homem para que eu cure da lepra? Por acaso sou Deus, com poder de dar ou tirar a vida de alguém? Por que este homem procura um motivo para nos atacar? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender à carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com esta mensagem: Ó rei, não é preciso toda esta aflição. Mande este homem me procurar e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: Vá e lave-se 7 vezes nas águas do Rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam: Vejam só, mandar que eu me lave no Rio Jordão? Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não são os rios de Abana e Farfar em Damasco muito melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e lhe disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o Senhor não faria imediatamente? Por que o Senhor não pode apenas ir e lavar-se, como ele disse, e ser purificado? Então Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta. Foi até o Rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Então Naamã voltou com toda a sua comitiva até a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, disse: Agora sei que só em Israel existe o Deus verdadeiro. Estou muito agradecido. Por isso, aceite um presente do seu servo. Mas o profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que não aceitarei presente algum. Por favor, insistiu Naamã, faço questão de que receba o meu presente. Mas o profeta recusou. Naamã disse então: Já que não aceita um presente, ao menos deixa-me levar de volta 2 das minhas mulas carregadas com a terra daqui, pois, de agora em diante, o seu servo nunca mais oferecerá sacrifícios queimados a outro Deus, a não ser o Senhor. Há, porém, uma coisa que preciso explicar. Quando o rei, meu senhor, apoiado em meu braço, entrar no templo do deus Rimon para o seu culto de adoração, e eu também tiver de me curvar, que o Senhor perdoe o seu servo por isso. Vá em paz, disse Eliseu. E Naamã começou a sua viagem de volta para casa. Mas Geazi, o servo de Eliseu, pensou: Meu senhor, o profeta, não devia deixar ir embora esse sírio Naamã depois de tê-lo curado, sem receber alguma coisa em troca.
juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele e pedirei alguma coisa por minha própria conta. E Geazi correu para alcançar Naamã e sua comitiva. Quando Naamã, ao olhar para trás, reconheceu o moço, servo do profeta, parou o seu carro, saltou dele e foi ao encontro dele. "Está tudo bem?" perguntou Naamã. Geazi respondeu: "Sim, tudo vai bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer-lhe que acabaram de chegar 2 jovens, discípulos dos profetas das colinas de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 vestimentas de festas." "Certamente", falou Naamã, "faço questão de que você leve 70 quilos de prata em vez de 35. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse o presente e entregou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, além das 2 vestes, a 2 dos seus servos para que voltasse com Geazi e entregassem tudo ao profeta. Mas quando Geazi chegou ao pé da colina onde morava, ele disse aos empregados de Naamã: "Daqui vocês podem voltar, eu mesmo levo os presentes." Os empregados voltaram e Geazi guardou os presentes em sua casa. Depois disso, apresentou-se ao seu senhor. Eliseu perguntou: "Geazi, onde você esteve? De onde você vem chegando?" Geazi respondeu: "O seu servo não esteve em parte alguma." Mas Eliseu continuou: "Geazi, você não percebe que em espírito estive com você quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro? Eu sei de tudo que você fez. Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas, gado, servos e servas. Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo e para o corpo de seus descendentes para sempre." E quando Geazi saiu dali, viu que o seu rosto estava coberto de lepra, sua pele se tornou branca como a neve. 2 Reis, capítulo 6. Um dia, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: "Mestre, como vê, o lugar onde nos reunimos é muito pequeno. Que acha de irmos até o Rio Jordão, onde poderemos cortar troncos para construirmos acomodações maiores?" "Está bem", respondeu Eliseu, "podem ir." "Então venha com seus servos", sugeriu um deles. "Eu irei", disse ele, e foi com eles. Eles foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Em dado momento, enquanto um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado escapou e caiu na água e afundou. "Meu senhor, o que faço agora?" gritou o jovem. "O machado era emprestado." "Onde ele caiu?" perguntou o homem de Deus. Mostraram-lhe o lugar. Então, Eliseu cortou uma vara e a jogou na água, no lugar onde o machado havia afundado, e o ferro veio à superfície da água. "Apanhe-o", disse o profeta, e o jovem estendeu a mão e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele reuniu-se com seus oficiais e comandantes e disse: "Montarei o meu acampamento em tal lugar." Imediatamente o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: "Não passe em tal lugar, pois os sírios estão descendo para lá." O rei de Israel mandou soldados para investigar se realmente as tropas do rei da Síria estavam no lugar que o homem de Deus havia indicado, e viram que era verdade. Com isso, eles se livraram de uma derrota. Isso aconteceu diversas vezes. O rei da Síria ficou enfurecido e convocou seus conselheiros e perguntou: "Como é que o exército de Israel descobre o lugar do nosso acampamento? Qual de vocês é o traidor? Quem esteve informando o rei de Israel sobre os meus planos?" "Não somos nós, senhor", respondeu um dos oficiais. "Eliseu, o profeta de Israel, é quem descobre os seus planos e conta tudo ao rei de Israel, até as palavras ditas em segredo no seu quarto." Então o rei ordenou: "Vão descobrir onde ele está e mandaremos soldados para capturá-lo." A informação que o rei recebeu foi esta: Eliseu está em Dotã. Então, uma noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. Quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã,
viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo a Eliseu. Não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Então Eliseu orou. Ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto os soldados sírios avançavam contra a cidade, Eliseu orou ao Senhor. Faça com que esses homens fiquem cegos. Deus, o Senhor, respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi ao encontro dos soldados inimigos e lhes disse: Prestem atenção, vocês tomaram o caminho errado e nem é esta cidade que vocês procuram. Venham comigo e eu levarei vocês ao homem que estão procurando. E Eliseu guiou as tropas inimigas até a cidade de Samaria. Assim que chegaram a Samaria, Eliseu orou: Ó Senhor, abra agora os olhos de todos os soldados inimigos para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos de todos, e eles descobriram que estavam na cidade de Samaria, a capital de Israel. Quando o rei de Israel viu que os inimigos estavam em seu poder, perguntou a Eliseu: Ó meu pai, devo matar todos agora? Devo matá-los? De maneira alguma, respondeu Eliseu. Por acaso é costume matar prisioneiros de guerra com a espada e o arco? Pelo contrário, ofereça a eles alimento para matar a fome e água para matar a sede deles. Depois, deixe que eles voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu aos soldados um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, despediu todos para suas terras e para o seu rei. Assim, as tropas sírias partiram e não voltaram mais a invadir a terra de Israel. Mais tarde, contudo, Ben-Hadad, o rei da Síria, voltou a reunir um grande exército e mandou cercar a cidade de Samaria. Com isso, houve uma grande miséria na cidade e o povo começou a passar fome. Tudo ficou muito caro, especialmente a comida. Vendiam a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Até o esterco de pombas valia 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel andava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Ó rei, meu senhor, ajude-me, por favor, ajude-me. O rei respondeu: Se o senhor não ajudar, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira e vinho no tanque de prensar uvas? Porém, ele perguntou: Por que vocês estão pedindo socorro? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos matar e comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Assim fizemos, matamos ontem o meu filho, cozinhamos e comemos a sua carne. Hoje é o dia de comermos o filho dela, mas ela escondeu o seu filho. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, ficou horrorizado e rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. O povo que observava essa cena notou que o rei, debaixo das vestes rasgadas, usava uma roupa feita de pano de saco grosseiro sobre a pele. E ele disse: Que Deus me mate se eu não cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate, antes do dia acabar. Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com os homens mais velhos de Israel, quando o rei mandou um mensageiro chamá-lo. Antes, porém, de o mensageiro chegar, Eliseu disse aos seus homens: Aquele assassino está mandando um homem para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e o deixem do lado de fora, pois o seu senhor certamente virá logo atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou seguido pelo rei, e o rei disse: O Senhor causou todo este mal. Como, pois, devo esperar ainda auxílio da parte do Senhor?